Sobre essa preocupação com violência nessas operações policiais, a Operação Escudo, que teve início após a morte do soldado Patrick Bastos Reis, na cidade do Guarujá, no estado de São Paulo, segue em andamento. A polícia continua efetuando prisões. A Beatriz Manfredini volta ao vivo porque ela tem atualizações dessa ação e traz agora pra gente. Já são quantas pessoas detidas, Beatriz? São 147 pessoas detidas até agora. Lívia, a atualização mais recente da Secretaria de Segurança Pública, feita agora há pouco, no final da manhã. Esses 147 presos, a gente faz referência aos últimos 8 dias de Operação Escudo, que começou não na quinta-feira, agora na da semana passada, logo depois da morte do soldado da Rota Patrick Reis. Desde então, a Operação Escudo, acontecendo na Baixada Santista, tanto é efetuada pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar. Então são 147 detidos, 476 quilos de drogas apreendidos, além de 22 armas. Falando no número de mortos, ele está em 16. Esse é o número divulgado pela SSP e que não muda desde a última quarta-feira. Foi a última atualização de mortos nessa operação feita pela SSP até agora. A Defensoria, a Ouvidoria, melhor dizendo, das polícias do estado de São Paulo, fala em até 19 mortes. Eles continuam, apurando, ouvindo relatos e denúncias de violação de direitos humanos e também de tortura, mas o número oficial até o momento é de 16 mortos nessa operação. Uma outra novidade sobre o assunto é que a Polícia Civil, que está cuidando do caso no Guarujá, a Polícia Civil, ela decidiu encerrar as investigações sobre quem matou o soldado Patrick Reis, o soldado da Rota. A polícia indiciou 3 pessoas pelo crime. Uma diretamente, que é Erickson, que provavelmente foi quem efetuou o disparo que atingiu o soldado, e outras 2 pessoas que ajudaram, inclusive o irmão dele, que se chama Cauã, e Marco Antônio de Assis Silva. Mais cedo, no Jornal da Manhã, nós conversamos com o delegado Antônio Sucupira, que é o delegado que cuida do caso no Guarujá, e ele explicou como que eles chegaram nessas 3 pessoas. Vamos ouvir. Nós conseguimos, como eu disse anteriormente, individualizar a conduta dos 3 autores que participaram, um de forma direta na morte do policial Patrick, 2 foram indiciados por uma menor participação no evento, morte. Esse inquérito foi bastante complexo, as investigações, porque no decorrer dela várias denúncias foram surgindo, vários indícios foram também surgindo durante a investigação, mas como eu disse, a polícia conseguiu efetivamente, juridicamente, atribuir a responsabilidade a cada um dos 3 que participaram, da morte do policial Patrick. Então, a gente percebeu que essas pessoas foram indiciadas pelo crime. A Polícia Civil encerrou, a investigação sobre a morte, mas é importante dizer que a Operação Escudo não terminou e nem tem data para terminar. Inicialmente, a Secretaria de Segurança Pública, o secretário Guilherme Derrite, falou em 30 dias de operação. Já são 8, hoje entrando no 9º dia, aliás, mas o que eles dizem agora é que não tem data para terminar. A polícia e a SSP dizem que estão combatendo o tráfico de drogas na região, e aí eles estão atuando não só no Guarujá, como também em Santos, Lívia, tudo aqui no litoral sul da capital paulista, nessa operação. Beatriz Manfredini, segue acompanhando os desdobramentos da Operação Escudo. Bia, bom trabalho para você. Diogo Schelp, trouxemos agora por meio do Rodrigo Viga e também da Beatriz Manfredini, a situação, as atualizações dessas operações policiais, tanto no Rio de Janeiro como também aqui em São Paulo. Muitas entidades de direitos humanos, a Bia ressaltou isso na participação dela também, já reagem a esse volume de mortos nessas operações, sobretudo aqui em São Paulo, na Operação Escudo. Já as forças de segurança se defendem e negam que haja algum tipo de abuso por parte desses agentes. No caso de São Paulo, se a gente juntar desde sexta-feira, operações realizadas desde sexta-feira passada em São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, são mais de 40 mortos. Por mais que seja necessário
Schelp, que haja um combate efetivo da violência, do tráfico de drogas, por esse volume de mortos, isso é um sinal de que alguma coisa está errada nessas operações? É um sinal de que alguma coisa está errada, Lívia. Claro que o combate ao crime deve ocorrer, mas ele deve ocorrer de maneira inteligente, né, com inteligência policial, com operações bem planejadas, com antecedência, ou seja, com o objetivo de prender os bandidos. Quando você tem operações com um grande número de mortos, muitas vezes, para não dizer quase sempre, injustiças são cometidas. No Rio de Janeiro, há inúmeros casos de operações policiais que levaram a mortes, muitas mortes, e entre bandidos havia pessoas inocentes, inclusive pessoas que muitas vezes morreram em situações absurdas, como crianças indo para a escola, né, mulher grávida indo ao mercado ou coisas do tipo. Então, é preciso observar que não se pode achar que quando há pessoas sendo mortas pela polícia, você tem uma situação boa, que isso está reduzindo a criminalidade. O crime organizado, quando morre um dos seus soldados, vamos dizer assim, ele substitui essa pessoa. É preciso usar a inteligência para acabar com os recursos, a capacidade do crime organizado de lavar dinheiro, de movimentar dinheiro, de acumular patrimônio, de realizar seus crimes. É assim que se deve fazer. Em Baltimore, nos Estados Unidos, eu estive lá uma vez para falar, inclusive, com a polícia sobre uma mudança de comportamento. A polícia de Baltimore era conhecida justamente pela alta letalidade policial. E isso acabou corroendo a confiança que a população tinha na polícia. Eles tiveram que mudar completamente de postura e de atitude na abordagem policial, inclusive, para conseguir recuperar essa confiança. Quando você perde a confiança da população, inclusive de população em situação de pobreza, né, em regiões mais pobres, em comunidades mais pobres, você acaba desmoralizando a instituição como um todo. Vou dar um número aqui. No primeiro semestre desse ano, a letalidade policial, ou seja, o número de pessoas que morreram por policiais em São Paulo, no estado de São Paulo, aumentou 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa que algo está errado, né? Isso não é sucesso. A polícia prende, a polícia não pode ser julgadora e executora de pena. Então, esse é um caso muito preocupante, e também é preocupante o fato de que as câmeras de segurança, as imagens das câmeras do uniforme que estavam acoplados nos policiais que realizaram essa operação Escudo, ainda não foram entregues às autoridades que fazem investigação, ouvidoria, Ministério Público, e isso é muito preocupante. É preciso ter uma investigação clara, até para poder dizer, né, que a operação foi correta e que não houve excessos. Passamos por Rio de Janeiro, São Paulo, agora seguimos para Brasília.